Bom dia, pessoal do terceiro, boa tarde. Vamos trabalhar química orgânica, classificação das cadeias carbônicas e fórmulas estruturais. A química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do elemento carbono, os também chamados compostos orgânicos, que possuem propriedades características. Para facilitar o estudo de tantas substâncias, elas são divididas em função orgânica, que são grupos de substâncias que possuem o mesmo agrupamento de átomos em suas estruturas, o que resulta em um comportamento químico semelhante. Algumas dessas funções orgânicas são hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácido carboxílicos, aminas, amidas, entre outros. Cadeia carbônica é a estrutura formada por todos os átomos de carbono em uma molécula orgânica e também pelo heteroátomo, que estejam posicionados entre esses carbonos. Qualquer átomo em uma molécula orgânica que não seja carbono ou hidrogênio é denominado heteroátomo. Por exemplo, na fórmula estrutural do ácido acetilsalicílico, mostrado a seguir, dos 4 heteroátomos presentes, apenas um faz parte da cadeia carbônica. Olha lá. O heteroátomo e o heteroátomo na cadeia carbônica do éter dietílico. Olha aqui, ó. E ali no centro. Aqui também o heteroátomo. Aqui o heteroátomo é o nitrogênio. Certo? Ali o oxigênio. Fórmulas estruturais. Os compostos orgânicos podem ser representados de diversas formas, por meio de uma fórmula estrutural plana, de uma fórmula estrutural simplificada ou condensada, ou de uma fórmula de traços. No entanto, a representação mais simples é por meio da fórmula molecular. A fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento de uma molécula da substância. Aqui eu tenho metano, C com 4 hidrogênios, e a representação molecular dela é CH4. A fórmula estrutural plana, essa fórmula mostra a arrumação ou disposição dos átomos dentro da molécula. Por exemplo, abaixo temos a fórmula estrutural plana dos hidrocarbonetos presentes na gasolina. Olha lá. Veja que nessa fórmula todos os átomos e todas as ligações existentes entre eles são mostrados. Agora, para determinar a fórmula molecular desse composto, basta contar a quantidade de átomos de cada elemento e colocar em um índice do lado inferior direito do elemento em questão. Portanto, sua fórmula molecular será C8H18. Fórmula estrutural simplificada. Nesse tipo de fórmula, a quantidade de hidrogênios é abreviada. Por exemplo, veja nessa fórmula da molécula encontrada na gasolina, agora de forma condensada. Desse modo, fica até mais fácil de contar a quantidade de hidrogênios. Basta somar os índices 3 mais 3 mais 3 mais 2 mais 1 mais 3 mais 3 igual a 18. Fórmula de traços. Essa fórmula simplificada ainda mais a forma de representar os compostos orgânicos, sendo que ela omite os grupos C, CH, CH2 e CH3. Um exemplo de molécula de linoleico. Veja como que ela fica. Agora vamos contar a quantidade de carbonos primeiro. Lembrando que nessa fórmula, cada ligação entre carbonos é representada pelo traço. Assim, os pontos, bem como a 2 pontos da inflexão, correspondem aos átomos de carbono. Temos então C18. Questão resolvida. Observe a fórmula estrutural estendida e condensada do etano e complete a tabela fornecendo as fórmulas dos compostos. Etano, 2 carbonos e 6 hidrogênios. Agora o etino. Continua tendo 2 átomos de carbono, só que a ligação entre eles é tripla. Então eu troco o AN por IN. Agora aqui, 2 penteno. O pente indica que eu tenho 5 átomos de carbono e no carbono 2 eu tenho a dupla ligação. Olha lá, 1, 2, no carbono 2 então eu tenho a dupla ligação. E agora aqui, 3 hexino. O hex significa que eu tenho o prefixo que indica 6 carbonos e no carbono 3 eu tenho uma tripla ligação. Olha lá, 1, 2, 3. No carbono 3 a tripla ligação. Agora vamos fazer os exercícios. Pessoal do terceiro, os hidrocarbonetos então. Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas constituídas somente por átomos de carbono e hidrogênio. De forma geral, são utilizados como combustíveis, solventes, matéria-prima para a fabricação de plásticos e detergentes. Entre outras aplicações, suas principais fontes são o petróleo e o carvão mineral. Em função de ser um grupo bastante grande, os hidrocarbonetos
podem ser subdivididos em grupos menores, que são diferenciados a partir do tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. São simples, duplas ou triplas, e do tipo de cadeia. Alcanos são hidrocarbonetos parafínicos, hidrocarbonetos de cadeia saturada, ou seja, possuem apenas ligações simples entre carbonos e são cadeias acíclicas, ou seja, cadeias abertas. A fórmula geral sempre é CnH2n mais 2. Na nomenclatura possui intermediário AN. Então, todos os hidrocarbonetos alcanos têm AN, exemplo, metano ou etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano e assim por diante. Os hidrocarbonetos alcenos ou olefinas são hidrocarbonetos de cadeia insaturada, pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos. A fórmula geral CnH2n. Na nomenclatura possui um intermediário EN, são os alcenos, ou seja, eteno, propeno e assim por diante. Eu tenho uma dupla ligação entre carbonos. Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos, com pelo menos uma ligação tripla. Fórmula geral CnH2n-2. Na nomenclatura possui o intermediário IN, então os alcinos, tripla ligação entre carbonos. Exemplo, etino, 2 carbonos, tripla ligação entre eles e os hidrogênios. Os alcadienos ou dienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com 2 duplas em sua nomenclatura, possuem o intermediário dien. Fórmula geral CnH2n-2. Olha lá, o alcadieno, 2 duplas ligações. Os ciclanos são hidrocarbonetos com apenas uma ligação dupla de cadeia fechada, cíclicos. Sua nomenclatura difere dos alcenos apenas por serem precedida pela palavra ciclo. Então, exemplo, metilciclopropano, etilciclopentano, 1-metil-3-isopropil-ciclopentano. Os ciclenos são hidrocarbonetos saturados com uma ligação simples de cadeia fechada e cíclicos. Sua nomenclatura difere dos alcanos apenas pela palavra precedida ciclo, ciclobuteno, ciclohexeno. Hidrocarbonetos aromáticos possuem um ou mais anéis benzênicos, que são chamados aromáticos, anel benzênico. Eles não possuem uma fórmula geral, e sua nomenclatura segue uma regra particular, diferente dos outros grupos de hidrocarbonetos, pois depende da quantidade de anéis e se apresentam ramificações. Nomenclatura dos hidrocarbonetos. O número de composto orgânico aumentou significativamente a partir do século XX. Com isso, houve a necessidade de criar um método sistemático para nomear essas diversidades. A maior parte das substâncias de cadeia aberta e não ramificada tem seus nomes formando por 3 partes: o prefixo, o intermediário e o sufixo ou infixo. O prefixo indica o número de átomos da cadeia. O intermediário indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono. E o sufixo indica a função orgânica. Então, olha lá. Essa cadeia, esse quadro, indica o número de carbonos e o seu prefixo. 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, o 11 undec. E o intermediário é o tipo de ligação entre eles. Se for saturada apenas simples, AN. Insaturadas pode ser uma dupla, 2 duplas ou 3 duplas. Uma dupla EN, 2 duplas dien, 3 duplas trien, uma tripla in, 2 ou 3 diin, triin, uma dupla e uma tripla enin. E aqui são os sufixos. Nós estamos iniciando com os hidrocarbonetos, mas tem o álcool, que termina com ol, exemplo, etanol, o aldeído, exemplo, etanal, acetona e o ácido carboxílico. Então, olha lá, tudo separadinho. 2 átomos de carbono, prefixo et. Simples ligação entre eles, AN.
função orgânica hidrocarboneto. Ok? Agora, com dupla ligação. Ligação dupla entre os átomos de carbono, eteno. Ligação tripla entre os átomos de carbono, etino. E o exemplo também ali, o propano com 3 átomos de carbono. Prop, 3 átomos de carbono. AN, simples ligação entre os átomos. E hidrocarboneto O. Uma questão resolvida. A fórmula estrutural simplificada do alceno representado abaixo. Então, olha lá, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, em cada ponta do traço é um carbono. Eu contei de lá para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 1 e no 4 eu tenho uma dupla ligação. Então, eu tenho que indicar isso na fórmula, olha lá. X indica o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexa. 1, 4, porque no carbono 1 e no carbono 4 eu tenho as duplas. E que duplas? Dien. 2 duplas. O nome também podia ser 1,4-hexadieno. Ok? Agora vamos para os exercícios. Olha lá então, pessoal. Escreva a fórmula estrutural simplificada dos átomos dos seguintes compostos. O A, metano. O MET indica um carbono, então é um carbono apenas. O carbono faz 4 ligações. Então 1, 2, 3, 4. Eu completo com hidrogênio. Olha lá. Que fórmula que é? CH4. As outras eu não vou deixar aberto assim, tá? B. Aqui eu tenho o 2-buteno. Indica que no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. E o prefixo indica que são 4 átomos de carbono. Então 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono. E no carbono 2, ó, esse é o 1, esse é o 2. Eu tenho uma dupla ligação. Certo? Então, esse carbono fez uma. Quantas faltas de hidrogênio? 3. Esse fez 3. 1 hidrogênio. Esse tem 3, 1 hidrogênio. Esse tem 1, 3 hidrogênios. Agora o C, hexano. O prefixo ex indica que são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, simples ligação entre eles. E agora só completa com o hidrogênio. Os da ponta sempre são 3, né? E aqui tudo 2. 2, 2, 2 e 2. Agora aqui, ó. O D. 2 pentino. O pente indica que são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 tem uma tripla ligação. IN. No carbono 2, uma tripla ligação. Olha lá. Esse carbono está fazendo 4, esse aqui está fazendo 1, esse aqui está fazendo 4, esse aqui está fazendo 2 e esse último aqui 3. O E, propeno. O prop são 3 carbonos e uma dupla ligação, que eu posso colocar aqui ou aqui. Ele não está indicando onde é para colocar essa dupla ligação. Então 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 1, 3. Agora o ciclo hexano. O ciclo hexano é um hexano, só que fechado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simples ligação entre eles e você completa com o hidrogênio. Esse carbono tem 2 ligações. Então sobram 2 aqui, ó. Esse carbono tem 2. 2. Esse carbono tem 2. 2. Esse carbono tem 2. 2. Esse carbono 2. 2. Legal? Agora eu tenho o 1-buteno no G, que é 4 carbonos. E no carbono 2 eu tenho a dupla. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
4, 1, 2, 3, 4 e 3. E o ciclo hexeno, que é a mesma coisa que esse aqui, só que eu tenho uma dupla ligação. Eu posso escolher um desses locais, uma dupla ligação. Então olha lá, escolhi aqui uma dupla ligação, ok? Olha lá então, é para a gente preencher essa tabela com a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, quais são os prefixos aqui, ó? Met, et, prop, put, pent, ex, ept, oct, none e dec. Esses são os prefixos. O met só tem com ligação simples, então é CH4, certo? Ele não existe com dupla, com tripla, e o sufixo é O. E qual é o nome dele aqui? Ó? Metano. Certo? Com et eu tenho simples ligação, que é o CH2CH2. Eu tenho com dupla, que é o CH3CH3, né? E aqui CH2CH2 e aqui CHCH. Quais são os nomes? Etano, eteno e etino. Com o prop, então eu tenho simples ligação assim, né? Com a dupla eu ponho a dupla no primeiro carbono, sempre aqui, ó, sempre no primeiro carbono, e a tripla no primeiro carbono. O sufixo é O, porque todos são hidrocarbonetos. E quais são os possíveis nomes? Então eu tenho propano, propeno e propino. O but, eu tenho então 4 carbonos. E no primeiro carbono aqui eu tenho a dupla. E aqui eu tenho a tripla. Certo? O hidrocarboneto. Então eu vou ter butano. Aqui eu tenho um buteno. E eu tenho um butino. Aqui o 5 eu vou fazer aqui para baixo. O 5 então eu tenho com simples ligação. Os dois da ponta é sempre H3. E aqui eu tenho H2, H2, H2. Certo? Esse aqui é o pentano. Daí eu tenho o penteno, que é 1, certo? O 1 penteno. Como que eu faço isso? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o último, 3 carbonos. Certo? O sexto é com simples ligação. Ok, pessoal? O sexto, o hex. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho o hexano. Com a dupla eu tenho o hexeno.
que é um hexeno, né? E o hexino, que é um hexino, certo? E agora o 7 é o heptano, que eu vou ter 7 carbonos, 7 carbonos. Esse aqui eu vou fazer aberta para vocês verem. Então agora só completa com hidrogênio. Lembra que esse aqui eu fazia H3? Ó. Esse aqui é CH2, ó. Ó. H. Ó. Aqui de novo. Certo? O octano. Faltou o hepteno, né? O hepteno, que são no carbono 1. O carbono 1 eu tenho duplo, então vai ficar um hepteno. E o heptino, que eu tenho no carbono 1 a triplo, que vai ser um heptino. E daí eu tenho o 8, que é o octano, que são 8 carbonos. No octeno, eu tenho a dupla aqui. E no octino, que vai ser uma, a tripla. Eu tenho 9, que é o nonano, que eu vou ter 9 carbonos, e o 1 noneno, que eu vou ter a dupla aqui. E um nonino, que eu vou ter aqui a tripla. Eu tenho ainda o 10, que é o decano, com 10 carbonos. Eu tenho a dupla 1 deceno e tenho um decino. Legal?